irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui já no 4º dia do Jubileu de Cacau. Hoje voltado para o departamento, do Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Caxias, Rosa de Saron. E é com imenso prazer que estamos aqui, porque hoje é um dia bastante especial, Elas são o pilar da nossa igreja, principalmente aqui em Caxias, essas irmãs de oração que oram, fervorosas. E hoje a gente sente a energia aqui na igreja, o quanto tá bom, o quanto o clima tá agradável, porque essas irmãs, elas estão aqui para brilhantar o nosso jubileu, Então é uma honra ter elas aqui hoje conosco. Então o Círculo de Oração, ele é mais do que um grupo, é um exército de fé formado por mulheres que se colocam de joelhos para a igreja permanecer de pé. E hoje a gente vai ter a participação do preletor, o pastor Eliseu Rodrigues, conhecido em todo o Brasil pelo seu ministério abençoado, pela sabedoria bíblica e pela forma inspiradora com que transmite a palavra de Deus. E como o lema delas, mulheres de joelho, famílias de pé. Nele eu tenho proteção, pois eu vivo em oração. Eu não cesso de orar, eu não paro de orar, faço como Daniel. Paz do Senhor, pastor Eliseu. Hoje é uma honra ter o senhor aqui na nossa sala. A honra é minha. E eu gostaria de lhe entrevistar, fazer algumas perguntas. Tá. A gente estava ouvindo, sua pregação daqui, e o senhor falou muito sobre testemunho. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra para nossas irmãs. Você sabe do objetivo, tá? Com certeza. Testemunhar é melhor do que fofocar. Eu concordo. E tem algum testemunho marcante que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Tem. Ixi, um monte. Vou escolher 2. Tá bom. O primeiro foi no dia do meu aniversário. Minha mãe disse que não tinha dinheiro pra me dar um presente. Aí mandou eu ir orar na escola dominical e pedir meu presente. Eu fui pra igreja e pedi o presente. O presente que eu pedi foi que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E naquela manhã o fogo de Deus caiu no meio do círculo da escola dominical. O pastor nos chamou na frente e disse que Jesus queria batizar naquela manhã e eu fui batizado. O segundo testemunho é meu casamento. Com uma irmã chamada Nini. Ela dirigia um ciclo de oração e eu fui no ciclo de oração que ela dirigia e ela falou assim: você não vai casar, porque eu sou baiano, isso foi na Bahia, na cidade de Ilhéus. Você não vai casar com baiana, você vai casar com uma goiana, do seu tamanho ou menor. Ainda falou assim, profetizou, ou menor, mas você vai identificá-la pelo cabelo. Aí quando eu tinha 19 anos eu me apaixonei pela Luana, pelo cabelo. Aí quando ela virou a cara, porque tem gente que tem um cabelo bonito, mas a cara é feia. Quando a Luana virou pra mim, eu falei, brincadeira. Quando a Luana virou, falei, rapaz, que benção. Aí elogiei ela pro pastor dela. Aí ele falou assim, ela já ora por você, tem 4 anos e tal. Falei, não, mas tô brincando, pastor, ela é muita areia pro meu caminhão. Aí o pastor falou, você dá 2 voltas. Ou seja, não desiste. E aí é o meu testemunho, meus testemunhos mais impactantes. Batismo com o Espírito Santo e meu casamento. E só para finalizar, o senhor quer deixar uma mensagem para a igreja de Caxias, que lhe ama muito. O senhor tá vendo tanto de gente que veio, porque Caxias realmente gosta muito do senhor. Amém, amém. Minha palavra é que as irmãs voltem a pregar, voltem a testemunhar, cantem evangelizando, postem testemunhando e evangelizando. Falem do que Deus fez e do que Deus tem feito na vida de vocês, pois eu provei aqui na história do pentecostalismo como que Deus usou mulheres para fazer com que o pentecostalismo se tornasse o que se tornou. Tchau. Muito obrigado, pastor Eliseu. Estou aqui com a missionária Bianca e eu vou fazer algumas perguntas para ela. O que a senhora tem achado desse 4º dia de jubileu voltado para o departamento das senhoras? Foi um dia, uma noite maravilhosa, com a participação do pastor Eliseu. Nós sentimos o agir do Senhor, o Espírito Santo neste lugar. Foi sobrenatural. Tenho certeza que todo mundo que chegou aqui não está voltando para casa da mesma forma. Estou aqui com a missionária Tamires e eu gostaria de perguntar qual é a sua experiência aqui no Jubileu de Cacau no 4º dia. A paz do Senhor, para mim, foi uma experiência muito grande, 81 anos de Assembleia de Deus em Caxias. É muito especial. O mais importante foi almas que renderam aos pés do Senhor. E hoje houve festa nos céus, porque muitas almas aceitaram a Jesus. A palavra de Deus foi muito especial, os louvores.
Então, para mim, foi especial participar desse evento tão maravilhoso todo ano. O grande é Ele, a glória é dele, todo o poder vem dele, o comando é dele, a estratégia é dele, a base que sustenta a igreja é Ele. Eu louvo a Ele, pertenço a Ele, sou filho dele, adoro só a Ele. Nunca houve, não haverá alguém igual a Ele. Boa noite a todos, estamos aqui no nosso 5º dia de festividade do Jubileu de Cacau, comemorando 81 anos da Assembleia de Deus em Caxias, Maranhão. E hoje trouxemos aqui para a nossa entrevista o cantor da noite, Rafael Oliveira, e queremos fazer algumas perguntas para ele. Primeiro queremos saber da sua experiência, como está sendo a sua experiência aqui no 2º dia que você está ministrando o louvor aqui na Igreja da Assembleia de Deus em Caxias. Poderia contar um pouco para a gente? Queridos irmãos, Pai do Senhor, primeiramente, dizer que é uma alegria, um prazer poder estar servindo a igreja aqui em Caxias pela primeira vez, e a experiência é extraordinária. O culto aqui é um culto realmente pentecostal, raiz mesmo, desde ontem, hoje, novamente, nós vivenciamos aqui muita glória de Deus através dos louvores, da palavra, e eu estou saindo daqui edificado e impactado pela glória de Deus manifestada através das irmãs aqui. Rafael, o seu público, ele abrange todas as idades de pessoas que almejam servir, seja pregando, seja louvando ao Senhor. Creio que você já sirva de inspiração para alguns jovens, adultos que estão aqui nos assistindo. E eu quero saber de você, como foi para você reconhecer o seu chamado? Como foi para você sentir de Deus, assim, do Espírito Santo falando que esse era o seu chamado, você nasceu para isso? Bom, eu cresci na igreja, tive o prazer de ser formado em um berço evangélico, então sempre fui ensinado desde criança e incentivado a cantar e também a ministrar, a pregar e tudo mais. Quando fui chegando a uma certa maturidade, ali na transição de adolescência para a juventude, eu comecei a perceber algo diferente enquanto eu ministrava, né? Assim, até certa idade eu só cantava por cantar, mas quando Deus vai dando uma maturidade pra gente, quando eu cheguei a uma certa idade, eu me lembro de uma experiência que eu tive de cantar em uma festividade adolescente na igreja que eu congregava, e eu vi pela primeira vez Deus se manifestar através do meu louvor. E quando eu terminei de cantar, eu soube que era aquilo que Deus queria pra mim. Eu simplesmente soube, porque quando Deus quer, Ele faz com que nós entendamos que realmente é aquilo que Ele quer. E eu cheguei à conclusão e entendi que Deus queria que eu percorresse por esse caminho aí. Puxando o seu gancho, o seu dom de louvar aí, tem alguma música ou um cantor em especial que marcou a sua trajetória até aqui? Se quiser dar uma palhinha, fique à vontade, ou se quiser só citar. Bom, na verdade, foram vários, né? Foram para cada fase do meu ministério, eu me espelhei em alguém. A princípio, como eu não conhecia muita gente, eu me espelhei nos cantores que eu conhecia na minha região, lá no nosso estado. Tinha muitos cantores, como ainda tem, que rodavam o estado todo cantando em grandes eventos e que cantavam muito bem. E quando iam cantar na minha igreja, eu ficava ali admirando e desejando que Deus fizesse em mim e comigo, através de mim, aquilo que fazia também através deles. Eu posso citar aqui amigos, né? Cantor Samuel Lucas, cantores Jefter e Kívia, Lucas e Samuel Júnior, muitos outros cantores. Depois, conforme fui expandindo um pouco mais, conhecendo outros cantores também, aí eu posso aqui mencionar Cleito Queiroz, aí a infinidade de cantores, mas eu vou usar o Cleito Queiroz como uma referência. E até hoje a gente sempre se inspira em alguém, em algo, e embora hoje não tenha mais como antes, né, eu ainda gosto muito de ouvir meus amigos ministrarem, porque eu sempre consigo aprender, extrair e me inspirar de alguma forma através do ministério deles. Agora, falando de canções, também tiveram muitas canções que marcaram a minha vida durante toda essa trajetória, mas a que mais marcou e que fez mais diferença assim, no meu ministério, com certeza, é o Exilado 36 da Harpa Cristã. Passarinhos, belas flores, querem me cantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Muito
Muito bem, que bênção. Gente, esse foi Rafael Oliveira, nosso convidado aqui da noite para estar dando as duas entrevistas. Queremos aqui te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter tirado um pouquinho ali do culto só para poder falar aqui com a gente. Mas que Deus continue lhe abençoando grandemente, que você possa voltar mais vezes aqui na nossa igreja, estaremos aqui te esperando. Você pode fazer o convite para vir nos com certeza. Quem não participou até agora, infelizmente perdeu, não tem o que dizer. O que passou não volta mais, né? O culto de ontem foi glorioso, o culto de hoje foi glorioso e você realmente perdeu. Mas a boa notícia é que Deus sempre tem coisa melhor e maior para realizar no meio do seu povo. Então eu tenho a certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje e você tem a oportunidade ainda de participar e usufruir daquilo que o povo de Deus está usufruindo aqui nesses dias. Não fica de fora. Todos, estamos aqui com uma das irmãs do Rosa de Saron, a irmã Juliana. Seja bem-vinda à nossa entrevista. Queremos saber de você como foi a sua experiência até o momento, né? Já estamos aqui no segundo dia da participação do Rosa de Saron. Então, como foi para você hoje as pregações, os hinos? Foi tudo muito maravilhoso, além das expectativas. Nosso Deus é maravilhoso, é muito bom servir a Deus, é muito bom estar na casa do Senhor, cultuar ao Senhor. Nós tivemos dias e dias de preparação, de organização para essa festa e ver a conclusão de tudo isso, tudo acontecendo, toda a programação, toda a abertura, a coreografia e demais apresentações, a apresentação do vocal geral do Rosa de Saron, foi além das expectativas, né? Porque quando a gente faz para Deus, a gente entrega sempre o nosso melhor para o Senhor. Estamos aqui com mais uma das irmãs do Rosa de Saron e hoje a gente quer perguntar para você um momento aqui no culto que mais marcou para você nessa noite aqui de adoração ao Senhor. Um dos momentos mais importantes, com certeza, foi a minha oportunidade de reger esse grande coral, né? Porque servir a Deus é o que nos motiva a cada dia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a mim. Boa noite a todos, estamos aqui finalizando o 6º dia do Jubileu de Cacau, comemorando 81 anos da Assembleia de Deus em Caxias, Maranhão. Estamos aqui com a preletora da noite, a irmã Madali Lopes, e vamos fazer uma entrevista aqui, temos algumas perguntas para você. Primeiramente, obrigada por ter aceitado esse convite, para estar nos dando essa entrevista. E normalmente a gente sempre começa a entrevista perguntando para o convidado, né, como é a primeira vez aqui em Caxias. É a sua primeira vez? É a minha primeira vez, sim, a primeira vez. A gente sempre costuma perguntar como é a sua experiência, como foi a sua experiência ministrando aqui. Você veio ontem e hoje também, né? Então conta pra gente como foi. Primeiro eu quero agradecer, né, a belíssima recepção, o amável convite que me foi feito e carregada dessa grande responsabilidade, né? São 10 dias de festa comemorando o aniversário da igreja e a gente vem carregada dessa preocupação de transmitir a palavra de Deus. A experiência de pregar é sempre única. A experiência que eu tive aqui, eu não vou ter em outro lugar, porque Deus é um Deus de coisas novas. Mas a minha experiência aqui, marcante, foi o rumo da palavra, da mensagem, de ontem e de hoje, na mesma linha. Eu fiquei impressionada como Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele traz o remédio certo, né? E eu estou muito feliz porque eu consegui ouvir a voz de Deus, entender e passar para a igreja, né? Todo mundo que esteve aqui assistindo a pregação teve um momento que marcou muito, né? Você até começou a falar sobre algo que marcou em você, mas teve uma coisa em específico assim que preencheu o seu coração, que te deixou assim muito pressionada? Sim, teve sim. Assim, eu prezo muito pela fala da liderança, né? Como o pastor Caetano me recebeu, a fala dele sobre a minha pessoa, porque ele já tinha me ouvido. Então, me marcou assim, ele ser um pastor tão humano, né? Tão gente como a gente, né? Um homem tão simples, mas tão cheio de Deus. E é muito bom pregar num púlpito que o pastor é crente. Olha, bom demais.
Certo. Essa entrevista, em nome de Jesus, ela vai alcançar um público muito grande e, em grande parte, um público feminino. Como hoje você esteve pregando aqui pro grupo de Rosa de Saron, as irmãs. Tem uma mensagem que você poderia deixar, um versículo, uma mensagem de encorajamento, de fortalecimento da fé, que você pode deixar para nossas irmãs? Sim, eu tenho uma mensagem para todas as irmãs, todas as mulheres de Caxias. E é um texto que eu gosto muito, que fala lá em Provérbios, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse texto, no original, no hebraico, está dizendo assim: se você não se ajudar, a sua força será pequena. Então, o conselho de Deus é que você se ajude e procure ajuda, né? Na presença do Senhor, se ajude, saia do vitimismo, faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Então essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada por você ter cedido esse tempo aqui no culto pra gente. Queremos aqui agradecer também a sua presença nesse momento que foi muito especial. Mas que você possa retornar mais vezes aqui. Estaremos te esperando de braços abertos. A sua pregação com certeza preencheu as irmãs aqui de uma forma especial. Não só as irmãs, mas todo o público aqui da Assembleia de Deus. E é isso, eu fico muito honrada por lhe entrevistar. Não só a gente, como toda aqui a parte da mídia, viu? Muito obrigada de verdade. Que Deus continue te usando grandemente na palavra dele. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. E que se Jesus não voltar, podemos ter a próxima oportunidade. Amém? Estamos aqui agora com o nosso cantor, o cantor Jair Martins. E, cantor Jair Martins, qual está sendo a sua experiência aqui no nosso Jubileu de Cacau? Como está sendo a sua participação no Jubileu com as senhoras? A paz do Senhor a todos. É muito gratificante poder estar aqui, conhecer a Assembleia de Deus aqui em Caxias, essa linda festividade, 81 anos da Assembleia de Deus, Cacau, Jubileu de Cacau, e está sendo maravilhoso. A presença de Deus, vidas sendo restauradas, renovo espiritual e o principal, que é vidas aceitando a Jesus através da poderosa palavra de Deus. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que Deus fez e com certeza continuará fazendo no decorrer dessa linda festa. Você pode falar pra gente como que foi, o que ele incentivou ao Senhor começar a cantar, começar a querer ser cantor na igreja? Eu comecei muito novo, ao lado de uma saudosa irmã Creuza de Oliveira, bem antiga, e eu aprendi a gostar dos hinos antigos. Alguém disse para mim: mude o jeito de cantar, muda o seu repertório, mas Deus tem honrado até aqui. E o que eu aprendi ao lado da saudosa irmã Creuza é que a gente precisa permanecer firme e constante, sempre abundante, fazendo a obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho na obra do Senhor não é vã. Tudo que você fizer para o reino de Deus, Ele te recompensará em dobro. Você faz a obra, é o hino que Deus me deu, de minha autoria, que diz assim: eu cuido de você nos mínimos detalhes. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Glória a Deus. E o Senhor pode deixar pra gente uma mensagem para as senhoras. Sei que hoje não é o seu último dia, amanhã vai ser o seu segundo dia, e o Senhor pode falar pra gente uma mensagem que o Senhor pode deixar para as senhoras aqui. Mensagem é: permaneçam sempre abundante, confiando na obra do Senhor Jesus. As irmãs do ciclo de oração, irmãs que buscam a Deus verdadeiramente, e certamente a boa mão do Senhor sempre estará estendida sobre a vida das irmãs e sobre a sua casa. Então, que Deus possa abençoar poderosamente, ricamente. Permaneçam firmes neste mesmo incentivo, nesta mesma graça, nesta mesma convicção, e Deus continuará abençoando, expandindo a obra dele, em nome de Jesus. Eu prospero com a voz e a segurança, no começo, meio e fim. Senhor. Tua voz é tudo. Jesus.